Oi, gente, e aí, tudo bem? Eu vim aqui porque eu vou fazer uma artezinha pra vocês. Não vou dizer que vou ensinar, não, porque simplesmente vou fazer. Aí eu vou mostrar como estou fazendo, porque quem é que ensina? Quem ensina quem sabe, né? Vim aqui buscar na internet alguma inspiração para ver o que eu poderia pintar sobre esse potezinho. Esse pote é um pote simples, um pote que eu peguei ali que você coloca os talheres dentro, né? Eu até deveria ter lixado ele, mas tudo bem. Enfim, eu começo aplicando uma base branca, né? É a tinta, a própria tintazinha. Eu tô usando uma tinta acrílica, dessas que se usa em roupa mesmo, sabe aquela que a vovozinha pinta a roupa da gente? Melhor, pinta os panos de prato? Então. Eu tava passando umas pinceladas bem retas, bem longas, gente, ó. Nessa parte que eu não tô colocando, ficam marcados. Então, é necessário que as pinceladas sejam longas, do início até o fim, para que não fique com aquelas marcas. Ups, caiu, não tem problema. E eu fiz caquinha. Daí eu dou algumas batidinhas nas partes que tem umas fissuras e tal, para poder entrar mais a tinta. Eu estive pensando que eu poderia até passar mais do que uma mão, né? Mas eu também só ia avaliar depois de seca. Tá, depois de passado na região da base, vou passar aqui em cima, nessa partezinha. Eu tentei passar nesse formato em que eu puxo de fora para dentro, mas ficou algumas melequinhas ali do lado de fora. Você vai ver que eu até conserto essas melequinhas, né? Aí eu tenho que consertar também todo o negócio porque começa a ficar marcado, mas não tem problema. Aí você tenta puxar na longitudinal ali na região, né? No sentido mais longo possível, para não ficar aquelas marquinhas lá. Enfim, passo ali, passo naquela parte de cima e também vou passar na parte de dentro, mas também não é tudo não. Eu vou passar ali somente numa regiãozinha que eu consigo visualizar, porque eu pretendo fazer isso daí como um vasinho. Vou transformar num vasinho de cacto suculenta que eu tenho aqui em casa. Até porque depois eu vou passar ali dentro um primer, alguma coisa para poder segurar um pouco da umidade. Tá vendo lá atrás que eu tô cuidando pra tinta não ser jogada tudo fora, né? Devolvo um pouquinho lá no pote, também não sou besta. Pincel devidamente limpo. Vamos aqui começar então a pintura, né? A figura que a gente vai colocar aqui. Eu escolhi na internet ali uma folha seca. Fiquei bastante interessado nessa folha seca, então vou fazer aqui o pecíolo e essa nervura central bastante marcadinha. Então ela fica bem marcada. Minha imagem é toda preta, gente. Não escolhi outra cor, não. Até porque é uma folhinha seca, então não tem porquê, né, ter outra cor. Eu também não vou ficar detalhando demais. Era só uma pintura bem bonitinha. Vocês viram que eu deixei um pouquinho do som das araras mato-grossenses para vocês ouvirem? Muito queridas. Elas passam a hora que a gente tá gravando. Vou entrar em contato com elas, o sindicato delas, para poder parar de passar aqui. Enfim. Fiz a nervura central, agora eu vou vir com as nervurinhas periféricas ali. Então, simplesmente puxo de dentro da nervura central para fora. Vou fazer ali mais ou menos um formato da folha que eu tô imaginando. Esse meu pincel tava péssimo, gente. Infelizmente eu acabei guardando ele de forma errada e ele ficou aberto. Então ele tá com duas pontas. Aí tá o cross para pintar. Quer ver nas partes mais fininhas ainda que eu vou pintar mais para frente? Aí tem que corrigir, ó. Acaba dando uns errinhos, a gente dá uma corrigida. Isso não tem problema, né? E também não é pra ficar perfeito, não. Aí, como eu não, né, eu ia ter dificuldade de poder
pintar do outro lado, eu acabei virando pra poder... Mas pra virar, gente, precisa ter uma certa coordenaçãozinha ali, porque você tem que pensar que você tá fazendo o movimento inverso agora, né? E ainda tem que manter a linha da folhinha. Ok, né? Não é tão difícil. Agora eu vou começar a fazer aquelas partezinhas que fazem parte da lâmina foliar, daquela regiãozinha. Ela tem um monte de nervurazinha bem fininhazinha. Essas fininhas que a gente vai fazer agora. Você pode fazer de qualquer jeito aí, faz um monte de Y torto, faz uns raios, é só ir rabiscando. O importante é que ele tem que estar ligado em alguma coisa, ou uma na outra, ou então lá nas outras nervuras. Então, né, não pode estar solto, não tá voando, né? Afinal de contas, a folhinha seca, você vê ela montadinha assim, ó, ela tá toda interligada. Isso que é importante. E aí você viu que eu comecei um pouquinho mais para baixo, né? Esse mais para baixo ali é simplesmente porque, né, não sai uma nervura ali de baixo. Ela começa a lâmina, depois vem as nervurinhas. Então, você tem que ir imaginando também o desenho da beiradinha da folha ali, ó. Então, vai fazendo todo ele como se estivesse visualizando essa... Ou quem quiser desenhar, pode desenhar, passar um lápisinho ali, gente, não custa nada. Se quiser, né, é isso aí de cada um. Depois passa uma borrachinha, acho que dá certo. Não vou dizer que dá, né? Gente, vocês viram que ficou meio redonda a minha folha, né? Aí o que eu fiz? Aumentei um pouquinho o biquinho dela lá pra cima. Subi um pouco pro ápice foliar ali, ó. Pra pontinha da folha ficar um pouquinho mais comprida, né? Pra parecer um pouquinho mais uma folha, um formato de folha. Aí termino com as nervurinhas. Olha lá, ficou até mais bonita, né? Essa era a parte da frente. Agora eu vim pra parte de trás. Nessa parte de trás eu decidi fazer uma árvore seca. Então venho ali com o meu pincelzinho mais fino. Aí me arrependo, né? Aí eu começo agora com o pincel um pouco mais grosso. Daí mando ver pintando ali um chãozinho. Pra fazer umas graminhas, né? Só dar umas repuxadas pra cima. Aí a árvore, enfim, você vai puxando pra cima aí, fazendo um formato de árvore, não precisa ser muito certo não, gente. Às vezes eu venho tentando consertar, mas não precisa não. Porque realmente a natureza é meio distorcida mesmo, não tem nenhum padrão não. A árvore é só isso, manda ver, vai fazendo galho, vai puxando pros lados. Eu até gostei de fazer ela. Às vezes eu dou uma engrossada na parte de cima, mano, porque a árvore não é mais grosso nos galhos, né? Mas não tem problema, você dá uma puxada, dá uma corrigida, tenta engrossar o central ali. Manda ver, faz bastante galho nela. Você dá umas entortadinhas assim, ó. Parece uns pequenos raios. Nossa, fica bem legal sua árvorezinha. Aí fiz, eu achei que ficou boa. Tudo bem, né? Completa um pouquinho mais ali de grama, pra dar aquela disfarçadinha. E agora na parte de dentro ali, naquela que a gente pintou, que vai aparecer um pouquinho, eu decido fazer uma folha. Também, né? Falei assim, vou fazer só uma metade de uma folha, que eu acho que vai ficar bonita, né? E tal. Esse daí eu fiz os partes externos da folha. E aí, sem querer, eu dou uma escorregada ali, ó. Escorregou e meteu o pincel. O que eu faço? Decido que vou pintar ela toda de preto. Já que eu tinha feito uma beirada pra ela mesmo, né? Então, mandei ver o preto. Pintei de preto, deixei secar um pouquinho. Depois de seco, venho com branco. Aí simplesmente fiz umas nervuras com o branco, que eu achei que ficou bem bacana. Esse é o resultado. Eu adorei, ficou lindo. Vou plantar meus cactuzinhos. Vocês viram ali que tem um monte de planta ali atrás, né? A louca das plantas. E é isso, gente. Obrigado. É isso aí.